Olá, queridos alinhados, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou Emma Bacarim, mentora de relacionamentos, também chamada carinhosamente pelo meu marido de adestradora de maridos. Estamos aqui alinhadíssimos para falar de um assunto muito polêmico. E esse assunto vem aqui no nosso lugar de fala no mundo, que é o nosso podcast Bem Alinhados. E o que Bem Alinhados tem a ver com esse tema? Traição. Ei lá, vamos falar de É traição. hoje que a giripoca vai piar. Olha lá, a traição. Então estou eu aqui, o marido Eu já vim de vermelho, né? Já te cortei, já comecei cortando, porque é muita emoção nesse assunto. Legal, muito bom. Então nós estamos aqui. E é muito legal, assim, antes da gente começar esse assunto que promete, pelo visto promete pegar fogo, dá um like, curte aqui para começar, para que a gente possa oferecer cada vez melhor esse conteúdo, esse material, essa nossa experiência de vida. Nada, são 40 anos que nós estamos juntos, vivendo experiências para poder compartilhar com vocês, né? Então vamos lá, amor. Falar do quê hoje? Traição. E aí a gente começa assim, o que é traição? Traição nada mais é do que apenas um ponto de vista. Traição é quando alguém não cumpre o que foi combinado. Isso é verdade. Isso é um Aliás, ponto de vista. mas precisa saber se tinha algum combinado, né? Esse é outro ponto de vista. O nome Bem Alinhados não foi feito à toa. Não. E eu acho que essa é a grande sacada. Traição é uma frustração em virtude de uma expectativa que é criada. E quando a gente cria uma expectativa em relação ao relacionamento, às entregas, ao compromisso, aos acordos, e aí a gente lembra de quem? Dos nossos mentores, né? Então, Tabata e Danilo, nossos mentores lá do acordo, estão aqui lembrando de vocês, hein? Pessoal, que quiser, curte lá também. Eles também estão sempre junto com a gente aqui. Mas vamos lá. Feito vendendo o peixe dos meus parceiros, né? Os acordos que a gente tem. E aí é em qualquer lugar, seja na relação, no relacionamento, no trabalho do dia a dia, negociação, parceria, sociedade. É muito Sociedade comum. tem traição também? Ah, vá. Você que tem uma empresa é sócio. Você já viu em algum momento acontecer algum tipo de traição? Ou está preparado para a próxima traição que vai acontecer? Se você quiser evitar, vem aqui falar comigo, que a gente vai antever esse processo, fazer uma mentoria que vai te ajudar muito bem a se preparar para que isso não aconteça, ou, se acontecer, você entender por que você gera esse tipo de coisa. Eu diria que o ambiente corporativo é o ambiente que mais acontece N tipos de traições o tempo inteiro, porque traição tem a ver com uma dinâmica psíquica do ser humano. Aliás, tem a ver com uma dor de cada um, porque tem a ver com uma emoção que nós temos, que é o medo de ser traído. E a traição é um olhar que a gente tem de uma expectativa que o outro vai atender, de um compromisso que às vezes eu idealizo que ele já sabe e ele me frustra. E aí eu me sinto traído. E é muito mais fácil eu ver a traição do outro do que ver a minha. E quando eu estou falando disso aí, a gente vai entrar em alguns assuntos mais terapêuticos, né? Mas traição, às vezes, quando a gente fala o tema traição, remete a maioria das pessoas a cama, Pular cerca. Sexo, cama, pular cerca. Mas o que é traição? Existem traições financeiras, existem traições de quebra de acordos, de agenda oculta. Bárbaro. Agenda oculta é uma das de quebra mais... de confiança. Sem dúvida. E você me fez lembrar um tipo de traição comum. Eu vi uma vez eu estava trabalhando com um cliente e ele trouxe uma situação que deixou ele muito incomodado, e era um assunto assim do irmão. Ele estava se sentindo traído? Ele estava se sentindo
não era nem o traído, mas ele estava se sentindo assim, colocado num ambiente de traição, porque todo traidor precisa de um cúmplice para a traição. Um aliado? Todo traidor precisa de um cúmplice. Alguém que é Ah. cúmplice no processo da traição. Então, eu vou contar o caso desse cliente que estava falando para mim. Que aí que era o irmão dele, né? Que o irmão dele chegou e falou, falou no grupo de irmãos, falou, por favor, não fala sobre tal assunto, porque eu tomei uma decisão de ajudar fulano de tal, ou fulano de tal, sei lá, uma pessoa que tinha ajudado lá com dinheiro, e falou, não falem, por favor, com a minha esposa, nem com meus filhos, porque eles vão pegar no meu pé, eles vão achar, eles têm questões com relação ao dinheiro, que o dinheiro eu deveria estar usando para eles, mas como eu que trabalho, eu que trago, então eu ponho onde eu quiser e eu achei que era justo ajudar essa pessoa, e como vocês estão sabendo, então ninguém fala nada para minha família. E aí ele falou assim, cara, ele me colocou numa saia justa. Eu não tenho nada a ver com o dinheiro dele, nada a ver com a família dele, nada a ver com quem ele ajudou, e ele me colocou num lugar que eu não fui chamado. Eu vou ter que mentir, porque ele está criando uma situação, e de verdade, quem está traindo quem nesse processo todo? Então, Virou cúmplice de uma situação. Todo traidor busca cúmplice para justificar o seu ato. É para justificar ou é para ficar mais leve? Porque o traidor, ele não aguenta segurar a situação por muito tempo. Bárbaro isso. Ele comete atos falhos, onde ele se expõe, ele esquece, ele deixa rastros, ele liga para o amigo, fulano, eu vou estar com você numa reunião hoje, tá ok? Aí aquele cara já tem que manter aquele contexto. E como dizia minha avó, mentira tem perna curta. É isso aí. Sua avó e a avó de um monte de gente. E a avó de todo mundo. Existe uma coisa que a gente fala que é conhecimento popular, né? Tem coisa que assim, você não precisa de faculdade, não precisa de mentor, não precisa de terapeuta, já tem um conhecimento natural. Então, assim, a gente está falando de traição, mas a gente foi falar de mentira. Então, mentira e traição deve ter uma relação. Porque a traição, eu trago de um ponto de vista que, assim, a traição, ela acontece em 3 lugares, de maneira geral. Primeiro, eu traio alguém. Portanto, eu descumpro alguma coisa com relação a alguém. Então, eu traio uma pessoa. Ou eu traio todo mundo. De uma maneira geral, eu traio um coletivo, né? Eu fico fora de um contexto geral social. E tem a outra traição que talvez seja mais comum e a menos percebida, que é quando eu traio eu mesmo. Eu traio... Como é trair a si mesmo? É você, por exemplo, você não dá valor àquilo que para você é importante. É quando você não diz basta sobre alguma questão que você deveria estar dizendo. Quando você não coloca limite. Quando você não põe limite. Quando você, muitas vezes, você faz de conta que não está vendo alguma coisa que não está legal. E por não querer confronto e conflito, ou para achar que vai passar, aí então você está traindo a você mesmo sobre esse contexto. Quando a gente começa a falar sobre perfil de comportamento ou padrões de funcionamento, a gente fala muito sobre esse viés, né? Que assim, indivíduos que têm a ferida da traição e aí funcionam na vida tentando controlar. Então, tem 3 aspectos fundamentais. A traição emocional, que tem a ver com controle das emoções, controle do sentimento, controle da troca emocional, dos vínculos emocionais. O controle material, físico, que é o controle... e aí tem o controle material, né? Então, aí vai ter uma traição mais de evidências, de fatos, né? Então, você falou que ia para tal lugar e não foi. Você que falou que ia fazer tal coisa e não fez. Você falou que ia fazer, né, de um jeito e fez de outro. Então, tem essa coisa do controle das evidências.
O que é controle de um físico. combinado, Isso, de alguma de um coisa que acordo, foi acordada. isso, de um processo. Então, esse é o lugar físico. E tem o controle mental, controle das ideias. Do que você está pensando, né? Então, assim, você está pensando no quê? O que você estava imaginando dessa hora? Então, assim, tem essa necessidade de controlar a perspectiva das possibilidades de alguma coisa. E esse lugar do controle das ideias, da mente, é o que é mais enlouquecedor. Não, aí é uma fonte de ansiedade, de loucura. E aí eu vou trazer uma dica. Você que tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade, já pega aqui, clica e compartilha com eles, entendeu? Ansiedade, o mal da humanidade. E se tem alguém aqui que conhece e lida com ansiedade, é a minha rainha. Não é verdade? Na verdade, sim, com certeza. A traição, ela surge quando existe uma demanda, existe uma carência, existe algo que não está sendo suprido e eu vou buscar em algum lugar que não o lugar que eu deveria buscar, que é no meu sócio, no meu marido ou na minha esposa. A traição é um dos temas. Eu tenho alguns vídeos antigos do YouTube. O vídeo que foi mais visto foi sobre traição. E não só visto, mas, assim, tem pessoas muito bravas, muito ressentidas, muito indignadas, e pessoas compreensivas também, mas a maioria com bastante indignação. Eu acho que tem muito a ver essa coisa da indignação, da raiva, é porque a gente parte do princípio, e é um ponto de vista válido que merece respeito, que é a pessoa se sente descompensada na relação, né? Ela entregou mais e recebeu menos, e mais do que isso, ela entregou, ela confiou, ela acreditou e ela foi traída naquilo que era mais cerne. Portanto, é quando a pessoa se abre, ela se fragiliza. E aí o outro vai e aproveita da fragilidade e usurpa, abusa. E é muito interessante que tem gente que não saca que trai. Não é verdade? Não saca que trai? Não Não, eu consegue nem acho que entender. saca que trai, só que diminui a relevância da ação. Por quê? Quem trai quem? Primeiro que quem trai Quem a si trai própria, quem? né? Vamos falar de casal. Quando um casal... Opa, casal. Casal. Primeiro, você falou do acordo, dos contratos. Um casal que está junto há muito tempo e alguma coisa começa a desandar e vem aí um sinalzinho de traição ou desinteresse, que as pessoas começam a perceber isso como falta de feedback, falta de carinho, falta de entusiasmo, falta de sexo. Enfim, existem sinais aí que alguma coisa não está bem, né? Traição nunca é de uma hora para outra. Tem várias coisas que aconteceram antes, né? E é nossa responsabilidade falar para o outro o que não está bom para mim. E aí eu vou me alinhar e entender o que não está bom para o outro, porque se não está bom para mim, muito provavelmente não está bom para quem está comigo. E aí as pessoas têm a crença de que o tempo resolve. Não deve ser nada. Não, é só impressão minha. E vai deixando. E quando a bomba estoura, que vem de fato a evidência de uma traição, ela é materializada ali por alguém que flertou, ou transou, ou está com um caso fora do casamento, enfim. Só que a traição começou naquela mensagenzinha na rede social, naquele cafezinho mais prolongado no final do dia, o happy hour da empresa, enfim. Quando eu trouxe quem trai quem, é porque se eu estou vendo que alguma coisa não está bem no meu casamento e eu não falo, eu não trago esse assunto para a conversa, para o alinhamento, né? Aliás,
o alinhamento de um casal é o que potencializa o casal. Por isso que muitos empresários vêm pedindo ajuda para isso na mentoria, porque você pode acabar com uma empresa, você pode acabar com uma família por causa de uma traição que foi uma distração casual, e isso pode virar uma coisa gravíssima em termos de consequências que vêm depois de uma situação dessa. Você me fez lembrar um caso recente que eu tive de um grupo de empresários que eu trabalho, e eles são todos sócios, né? Um grupo de sócios e tal. E aí um deles, uma das conversas, está falando assim, a gente está tendo problema com fulano de tal. Mas por quê? Não, porque ele não sabe cuidar muito bem das questões de relacionamento e ele está agindo pela cabeça errada. Tá? Então ele anda tendo alguns casos e tal. Falou, E aí, assim, o grupo todo cuidando para que o processo de traição que ele tem, né, conjugal, não afetasse o negócio todo, porque poderia comprometer o próprio projeto do negócio. Mas esse grupo é masculino ou feminino? Ali tem masculino e feminino. Tá? E mas o grupo todo protegendo a situação. Porque é uma situação de negócio, todo mundo tem rabo preso, todo mundo é cúmplice com o processo. Mas entender que, assim, de novo eu falo, né? Traidor busca, de alguma maneira, cúmplice para o seu processo. E você falou uma coisa interessante, se me permite, que assim... Claro que você permite, né, amor? Mas essa é a minha formalidade, né? Mas, assim, tem uma coisa que é quando a gente percebe que alguma coisa não está legal, a gente não se trair e ir lá e agir. Portanto, se alinhar. Ter a coragem de ser verdadeiro. Porque se você quer uma relação verdadeira, seja verdadeiro. Isso. Então, só que dá medo, né? Dá. Porque nós não sabemos o que tem acontecido. Esse é um lugar. Tem outro lugar que é quem sabe ou corre o risco ou percebe que pode entrar nessa perspectiva de trair ou de entrar numa situação perigosa de entrar no processo de traição, seja de traição com casal ou de negócio, né? Porque isso tudo tem a ver com relacionamento. É a pessoa saber que ela precisa estar alerta. Então, em que ambiente ela está se metendo, com quem ela está falando, para quem você está dando carona, para quem você está tomando um cafezinho que você falou, né? Então, assim, às vezes a gente... E eu vou falar de ambiente de trabalho. A gente entra no roteiro de todo mundo ser igual e não é igual. Não. E aí, quando você vê, você pode estar entrando numa roubada. Você está se colocando num lugar que vai exigir de você certas atitudes que você pode estar, inclusive, se colocando numa situação de trair. Mas você que se colocou. Então, assim, o quanto que você... E aí eu falo cada um precisa se observar o tempo todo para não entrar numa perspectiva de frustrar a expectativa do outro, frustrar os acordos que cria. E como é que se coloca um limite para você não entrar numa situação? Regrinha, né? Ritual, regrinhas, tem um monte de coisa, né, que a gente aprendeu nesses 40 anos, né? Que é assim... Vamos criar regrinha para as coisas, vamos criar ritualzinho, né? A gente tem vida independente, mas tem uma coisa que é comum nossa. Então, assim, um está atento ao outro, né? Um está ligado com o que está acontecendo, chama, se posiciona. Né? Quantas brigas a gente não tem para chamar a atenção um do outro? Porque faz parte desse processo de amor, de consolidar a confiança. E tem uma coisa nas traições entre casais que muitas vezes cada um trabalha num ritmo aceleradíssimo e os dois só chegam em casa para jantar e descansar e ainda tem criança pequena e, de verdade, eles mal se olham nos olhos. Sim. Tá aí a pandemia, que fez um monte de gente ficar dentro de casa, se olhar, se conhecer, e nós tivemos o maior índice de separação. E não é
não foi a pandemia que causou separações, foi uma Não. relação que já vinha adoecida, que quando a pandemia traz aquele contexto, a realidade apareceu. Sim, teve que lidar com Porque o trabalho também é uma fuga da realidade do que estiver acontecendo em casa. Sim. E, às vezes, a mulher não tem o apoio do marido, ou o marido não tem apoio da mulher, e chega lá no trabalho, ele consegue esse apoio. Ou a esposa também pode conseguir um apoio no ambiente de trabalho que não encontrou em casa. E isso é absolutamente natural e normal, porque são seres humanos vivendo em sociedade. Seres humanos que precisam e buscam atenção, Ser feliz. reconhecimento, valorização. E se quem está do meu lado não consegue me valorizar ou me incentivar, eu vou naturalmente encontrar alguém que faça isso, porque é uma necessidade humana. Então, para você que tem aí uma dificuldade, está desalinhado com o marido, com o sócio, e percebe que tem coisas aí acontecendo, uma parceria muito próxima, alguém que está ali te dando uma sensação. A intuição da mulher é uma coisa incrível, né? A mulherada, olha, mulheres são... Elas percebem de longe o sinal de fumaça de que tem alguma coisa acontecendo. Eu E diria assim, aí- elas têm pacto, entendeu? Pacto com o outro lado que conta tudo para elas e elas já estão sabendo. Não, nós somos São as nossas intuitivas, nós somos perceptivas e nós temos um radar 360. Enquanto o homem olha para um lugar só, um foco objetivo, a mulher está ali olhando aqui, ó, até aqui atrás. E Maravilhosas, mulher né? é assim, perceptiva, mais sensível, e ela vai entender que tem alguma coisa diferente no padrão. E quando você tem mulher vivendo com mulher? Também é A ser mesma humano. coisa, é isso aí. A mesma coisa quando Quem você tem trai uma mais, relação... homem ou mulher? Ah, que pergunta legal, né? Quem trai mais? Aliás, você que vive num ambiente terapêutico, atendendo várias pessoas, quem você recebe mais reclamação de traição? De homem ou de mulher? É difícil falar porque o meu público é predominantemente mulher É. e, naturalmente, a maioria vai trazer assuntos de homens. Homens que traíram. Embora eu também tenha atendimento de homoafetivos e acontece em qualquer gênero. E eu vou te contar aqui, no Mas meu caso, que... a única evidência que eu trago é que mulher é mais discreta. Mulher sabe mais fazer inteligente. sem deixar rastro. Sem dúvida. E homem, não sei se é o inconsciente, o que é, ou a desatenção, ele deixa assim rastros trouxa, evidentes. É tonto, homem, todo homem é tonto. Por isso que eu te falo. Homem tem que aprender o seguinte: aprenda a se adestrar, senhor homem como eu. Não faz besteira. Ponto. Cumpre o que você combinar. Não tá legal? Cai fora. Vamos procurar outra coisa. Se ajusta, se alinha. Aliás, assim, se você está precisando de alguém para te ajudar a fazer um processo de alinhamento, Ema Bacarim está à sua disposição. Clica lá, vem terapeuticamente. Agora, se você está precisando assim, disso dentro do teu ambiente de trabalho, vem cá que a gente vai cuidar disso para você. quando um casal está junto há muitos anos e tem filhos, tem bens, tem situações de muito valor no contexto. E outra, principalmente, existe amor. Porque quando dói muito, quando a pessoa está com muita raiva, muito indignada com a situação, existe amor. Às vezes existe posse, dependência, mas se existe algo de muito valoroso numa relação, vale a pena ter um profissional te ajudando a avaliar. Porque eu, como mentora de relacionamentos, eu não vou jamais incentivar alguém a ficar num casamento que não vale a pena, que está infeliz, que já tem desrespeito. Existe um limite. Mas quando existe amor, quando existe uma família, vale a pena a gente rever, ter humildade para rever qual a minha responsabilidade quando acontece uma traição. Então, a pergunta que me vem assim, eu acho que você fez essa pergunta quando a gente estava se alinhando, depois da traição, tem vida?
É possível superar uma traição? É possível superar a traição? Foi essa a palavra que você trouxe. É possível superar uma traição? Eu também complemento essa pergunta. É possível superar uma traição? Quem supera uma traição com mais facilidade? Aliás, facilidade acho que ninguém. Mas homem perdoa igual mulher perdoa? Não. Acho que tem uma coisa que você está trazendo, são passos, né? A gente vai dando assim passos. Você começou, quem trai mais? Quem perdoa mais? Quem trai é fácil mais? e tal. Eu acho que daria um passo que assim, normalmente, a traição, por ser um ponto de vista, um aspecto, e tem um conjunto de coisas que acontece no sistema, aquele que tem mais consciência é o que tem uma visão mais ampla de tudo. E, portanto, esse indivíduo tem o poder de lidar com essa relação de uma maneira mais saudável. Inclusive, saber se aquela pessoa que traiu, se aquela traição foi em virtude de N coisas que ele também tem responsabilidade e se ainda assim vale a pena investir nessa relação. Isso não tem a ver com homem e mulher, isso tem a ver com consciência. Consciência De algo maior. e autorresponsabilidade. Total. Porque se algo está acontecendo no meu casamento que chegou numa traição, a traição é o sintoma de algo doente. Sim. É ali a ponta do iceberg. A evidência mais concreta de que algo não está bom. E às vezes não é do casal, espera, né? deixa eu terminar então, de falar. Perdão, vamos lá. Você também ótimo. não se empolga. A gente se empolga. O que acontece? A traição é um sintoma de algo que não está bom, algo que não foi cuidado, e não adianta simplesmente eu troco de marido e chuto balde, ok. Tá claro, cada caso é um caso. Mas se eu não aprender qual é a minha responsabilidade para que aquela consequência aparecesse, eu posso trocar de marido, posso trocar de esposa, vai acontecer de novo. Porque relacionamento tem duas pessoas. Relacionamento é relacionar-se. E cuidar dos sintomas não legais que estão acontecendo numa relação faz parte de duas pessoas adultas, autorresponsáveis, que têm ali a participação para que aquilo dê certo ou melhore ou realmente acabe. Bárbara, isso você falando com esse olhar de relacionamento casal, relacionamento conjugal, que é uma parte forte que você traz, que é o que pega muito para todo mundo. Mas se eu pegar esse mesmo ambiente e trazer para o mundo corporativo, é a mesma autorresponsabilidade e visão de todo que um líder tem que ter para cuidar dos acordos e da relação de todo um time, para poder engajar de tal maneira que todo mundo, independente do que está acontecendo, possa criar confiança suficiente para lidar com as crises que vão surgir. Porque vão surgir. Onde tem gente, vai ter crise, porque crise é um mecanismo de crescimento, de evolução, de aprendizagem. E, portanto, é onde vai surgir as perspectivas de traição. E, fundamentalmente, eu penso assim, a traição, aquela que você tem com você mesmo, essa é que exige maior responsabilidade, maior exercício, e aí muito do trabalho que você falou, às vezes ajuda médica, ajuda química. Tem gente que vicia em trair. Vicia em conquistar. Mas trair. E vicia em trair, e vicia... Todo vício está suprindo uma necessidade. Bárbaro, é isso mesmo. E se chegou no vício de traição, é porque existe uma necessidade profunda que precisa ser olhado e que é possível cuidar. Existem programas de desenvolvimento, começando pelo autoconhecimento com o Enneagrama, de você perceber como é que você funciona emocionalmente. Porque, por exemplo, alguém que tem a ferida de não se sentir importante e tem uma esposa, um marido que trabalha que nem um workaholic, vai se sentir importante num ambiente empresarial e isso pode virar uma ilusão que, na verdade, está ali sendo uma distração para algo super valoroso, que é a família, que é a empresa. Porque tem as traições dentro da empresa, que aí o negócio é
É outra casa. Muito maior. É outro podcast. Que a Tem gente pode empresas que acabam por causa de traição. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a traição às vezes começa com uma distraçãozinha e vira situações como a gente já mentorou donos de empresa que tinha funcionária grávida dele. Muitas. Não foi Muitas, uma nem duas. Muitas, né? E isso é mais comum do que o que a gente pensa. E, na verdade, muito. Porque, nesse caso, o conceito da traição vai estar muito ligado a poderes, vai estar ligado a status, vai estar ligado ao processo de sedução, vai estar ligado a um nível de inconsciência. De novo eu falo, e eu vou voltar nesse ponto, que a traição é um mecanismo inconsciente que esse indivíduo tem por não ter essa visão do todo. E cada um que vai tendo mais consciência vai precisar buscar mais consciência, porque quando você achar que você sabe, você não sabe nada, precisa buscar mais. Então, a vida inteira buscando se alinhar, se tornar alinhado. E eu diria que, talvez, até te perguntando, qual o jeito de evitar a traição? evitar a traição, primeiro você precisa ser verdadeiro com você mesmo e saber o que você quer, o que você precisa, o que é valoroso para você dentro de um relacionamento. Se nem você sabe disso, que dirá quem está com você? Então, a mentoria, ela vem primeiro justamente olhando para as mulheres, que são as mulheres que mais me procuram, e se você gostou desse tema, está te atraindo, quer conversar comigo, vai ter um link aqui na descrição do vídeo. E você que é homem, que já sabe que às vezes a gente precisa se juntar com homens que entendem esse assunto, já sabe com quem você pode procurar, né? Então clica aqui, dá um like e vamos junto. Porque a gente espera que o outro me faça feliz, que o outro atenda aquilo que eu quero e que o outro adivinhe até o que eu quero. E muitas vezes nem eu sei o que eu quero. Então, tudo começa aqui dentro. O meu amor próprio e eu saber o que eu quero e ter consciência disso. A partir dessa consciência, eu posso traçar meus objetivos, minhas parcerias, meus acordos, meus alinhamentos. Acho que eu queria chegar nisso aí. Sem estar bem alinhado, você corre risco de entrar em processo de traição. Então, eu acho que a gente pode dizer para a galera, na verdade, Sim. você sabe que aqui é um casal que busca estar bem alinhado há casal 40 real. anos. Que trabalha, que vive a vida, que tem superações, conquistas. Então, muito obrigado por você estar com a gente. A gente torce para que vocês possam estar bem alinhados, que é o nosso ponto de vista. Vem se alinhar com a gente. Obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Tamo Obrigada. junto. Até mais.